Olá pessoal, nós vamos começar mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre queda livre dos corpos. Professor, o que é isso? Vamos supor que você esteja a uma certa altura e deixa cair um objeto das suas mãos. Esse objeto ele vai desenvolver um movimento em queda livre. E o estudo de queda livre ele sempre corresponde ao movimento de um corpo abandonado próximo à superfície da Terra. Não é em alturas extravagantes, não. Próximo à superfície da Terra. Um outro fator importante é que a massa do objeto em estudo ela não interfere no estudo da queda livre. Não entendi, professor. Vamos supor que eu fiz uma ilustração onde eu tinha uma bola de chumbo e uma bola de madeira. A bola de chumbo, para dar a ideia de massa maior, eu coloquei até com um diâmetro maior e a de madeira de um diâmetro menor, para mostrar o seguinte: ainda que a esfera de chumbo tenha maior massa comparado com a de madeira, elas vão cair ao mesmo tempo no chão. A massa não vai interferir na queda dos corpos. E um outro fator importante é que nós consideramos o ar como um elemento físico que não vai interferir no estudo. Deixe claro isso aí. Eu quero destacar aqui alguns elementos importantes para a gente entender o estudo da queda livre. Primeiro, eu supus que a bola de chumbo e a de madeira estavam presos em um guindaste a uma altura inicial h0. Nesse primeiro momento, essa velocidade inicial ela é zero. Por quê? Porque tanto a esfera de chumbo quanto a de madeira estavam presas nas garras do guindaste. Bom, então a velocidade inicial era zero. Quero destacar também a existência de uma aceleração. Bom, se tem aceleração, o movimento é uniformemente variado por causa do fator da grandeza física, a aceleração. Apesar de que a velocidade inicial ela seja zero, a velocidade final ela não vai ser zero. Por que, professor? A velocidade inicial final não vai ser zero? Justamente porque a aceleração vai fazer com que a velocidade aumente progressivamente de zero até um determinado valor quando ela vai atingir o solo. Mais um ponto importante que você precisa perceber. Eu destaquei aqui a orientação do eixo vertical como sendo no sentido de cima para baixo. Se é de cima para baixo, o movimento de queda livre ele vai ter a sua orientação vertical positiva de cima para baixo, o que nos vai garantir a existência de um movimento progressivo e acelerado. Algumas características importantes. Primeiro, é um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque há uma aceleração existente. Nesse caso, a aceleração presente é a aceleração da gravidade, é o fator que puxa os corpos para o centro da Terra, é a aceleração da gravidade. E em um mesmo lugar da Terra, todos os corpos caem com a mesma aceleração. Daí o fato de dizermos que, ainda que as esferas tenham massas diferentes, mas por causa da aceleração da gravidade, por causa dessa grandeza física aqui, os corpos caem com a mesma aceleração, independentemente da massa. Outra coisa, o valor da aceleração da gravidade que adotamos é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Não esqueça que, por ser aceleração, a unidade é metros por segundo ao quadrado. Mas, para efeito de cálculo, nós costumamos utilizar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Não esquece também que a velocidade inicial, como os corpos estavam presos lá em cima, a uma altura h0, uma altura inicial h0, a velocidade inicial é zero. Essas são as características importantes do estudo de queda livre. Professor, é possível calcular a altura inicial, é possível calcular a velocidade desses corpos em queda livre? É possível sim. Aí as equações
do movimento uniformemente variado de queda livre são essas aqui. Para eu achar a altura, basta pegar a gravidade, dividir por 2 vezes o tempo ao quadrado. Então a equação dos espaços do movimento uniformemente variado se reduz a esta equação aqui. Metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Como é que eu faço para achar a velocidade no movimento de queda livre? A velocidade vai ser igual a gravidade vezes o tempo, a aceleração da gravidade vezes o tempo. A equação de Torricelli ela também vale para o movimento de queda livre, só que onde tinha velocidade inicial não vai ter mais, vai ser igual a zero. Então fica velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração, que nesse caso é a aceleração da gravidade, vezes a variação da altura. Então essas três equações elas valem para o movimento de queda livre. Vamos agora resolver um exercício e ver a aplicação das fórmulas e dos conceitos que nós vimos no conteúdo de queda livre. Olha o que diz essa questão. Abandona-se um corpo do alto de uma montanha de 180 metros de altura, desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Responda. Observe então o seguinte. Ele diz que o corpo é abandonado do alto de uma montanha de 180 metros de altura. Isso aqui é a altura da montanha. Desprezando-se a resistência do ar, importante isso, desprezar a resistência do ar, e o G ele adota como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual é o tempo gasto pelo corpo para atingir o solo, para percorrer esses 180 metros de altura. Nós já vimos aqui que as fórmulas que nós usamos para achar a altura, olha aqui, é a metade da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. A velocidade é a aceleração da gravidade vezes o tempo, ou você pode também achar a velocidade usando a equação de Torricelli. Muito bem. Eu destaquei aqui na resolução a altura, que é 180 metros, não esquecendo que como ele estava parado a 180 metros, a velocidade inicial é zero. E a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, como é que eu faço para achar o tempo? Para achar o tempo, eu vou usar as informações que ele me deu. Ele me deu a altura inicial, me deu a aceleração da gravidade. Qual é a equação que relaciona tempo, altura e gravidade? Está aqui, ó. É a equação da altura, que é metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado, que eu trouxe para cá. Então fica assim, ó. Metade da gravidade vezes o tempo ao quadrado. A altura é 180, igual a gravidade é 10, dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado. Então fica 180 igual 10 dividido por 2 dá 5, vezes o tempo ao quadrado. Já que ele quer o tempo, esse 5 que está multiplicando aqui, ele vai passar para o primeiro membro dividindo. Então fica t ao quadrado é igual a 180 dividido por 5. 180 dividido por 5 dá 36. Como eu quero achar o tempo, esse 2 que está na forma de potência vai passar para o segundo membro na forma de raiz. Aí fica t igual a raiz quadrada de 36, e a raiz quadrada de 36 é 6. Então, o tempo que o corpo leva para atingir o solo é de 6 segundos, percorrendo então esses 180 metros de altura. Então ele leva 6 segundos para fazer esse percurso de 180 metros. Na letra B, ele quer saber qual é a velocidade do corpo ao atingir o solo. Ora, para a gente achar essa velocidade, basta usar a equação da velocidade, que é o quê? Gravidade vezes o tempo. Então, a velocidade é igual a 10 vezes 6, e 10 vezes 6 dá 60 metros. Então, qual é a velocidade do móvel ao atingir o solo? 60 metros por segundo. Tudo certo, pessoal? Bom, nós vamos considerar agora que a gente lance um objeto de baixo para cima na vertical, próximo à superfície da Terra. Quando isso acontece, a gente estuda o que a gente chama de lançamento vertical. Você pega um objeto e lança ele para cima, ele atinge uma certa altura
e volta. Então, as características basicamente são as mesmas do movimento de queda livre, porém com algumas características específicas. Por exemplo, no estudo da queda livre, a gente viu que a velocidade inicial é zero, porque o objeto estava em cima, então a velocidade dele lá era zero. Agora, no lançamento vertical, a velocidade inicial ela não vai ser zero. O móvel ele é lançado para cima com uma velocidade inicial. Então, ele sobe, atinge uma certa altura e volta. O que eu quero chamar a tua atenção aqui é que quando o objeto atinge a altura máxima, a velocidade com que ele vai apresentar lá é igual a zero. Por que, professor, igual a zero? Porque quando ele sobe, ele atinge a altura máxima, ele para poder fazer o movimento de retorno. Então, nesse caso, é importante destacar isso, que na altura máxima, a velocidade do móvel, a velocidade final do corpo é igual a zero. Uma outra característica importante, no lançamento vertical, a orientação do eixo vertical ele não é para baixo, ele é para cima. Então, a seta do eixo vertical está indicando para cima, então o sentido positivo dela será para cima. O movimento vai ser retardado, porque quando você lança o objeto com uma velocidade inicial, ele sobe e vai diminuindo a sua velocidade por causa da aceleração da gravidade que está puxando ele para baixo. Então, nesse caso, ele é lançado com uma velocidade inicial, ela vai perdendo velocidade por causa da aceleração até parar. Uma outra questão importante, o tempo de subida do móvel, do corpo que está sendo lançado, é exatamente igual ao tempo de descida, ou seja, se ele leva 10 segundos para atingir a altura máxima, ele vai levar 10 segundos para vir da altura máxima até o solo. Eu destaquei aqui algumas características importantes do lançamento vertical. Primeiro, ele é um movimento uniformemente variado, por causa da existência da aceleração da gravidade. Segundo, a gravidade é a mesma, 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou para efeito de cálculo nós vamos utilizar g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade final, uma característica importante, a velocidade final quando o móvel atinge a altura máxima é igual a zero, ou seja, quando ele está aqui em cima, a velocidade dele é igual a zero. A orientação do eixo vertical ela é para cima, logo, se a velocidade se desloca no sentido positivo da trajetória e a aceleração é negativa, significa que o movimento vai ser retardado, não esquece, porque a aceleração vai estar agindo no sentido contrário, fazendo com que o corpo perca a velocidade até parar. Muito bem. Professor, e quais são as equações que nós vamos estudar no lançamento vertical? Primeiro, para a altura final, para você achar a altura final do corpo, não esquece que a altura inicial é zero, porque ele está no solo. Então vai ficar a altura final é igual a velocidade inicial, velocidade com que ele foi lançado, vezes o tempo que ele leva para atingir a altura máxima, menos a metade da aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Então, h é igual a v0 vezes t, menos metade da aceleração, vezes o tempo ao quadrado. E a velocidade? A velocidade é a mesma equação do movimento uniforme, na horizontal, que é velocidade igual a velocidade inicial, menos a gravidade vezes o tempo. E a equação de Torricelli também não sofre alteração. A velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade vezes o tempo. Vamos ver um exemplo agora de aplicação dessas ideias. Observe o que diz a questão do nosso exemplo de lançamento vertical. Um corpo é lançado verticalmente para cima, a partir do solo e retorna ao ponto de lançamento aos 6 segundos. Observa, ele é lançado para cima, faz o percurso e retorna, completa o movimento aos 6 segundos. Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado para o módulo da aceleração da gravidade e, desprezando o efeito do ar, determine. Na letra A, ele quer a velocidade escalar de lançamento do corpo, a velocidade de lançamento da velocidade inicial. Então, aqui na resolução, nós temos o seguinte, que a velocidade inicial é o que ele quer, a velocidade de lançamento,
ele te disse que o tempo de subida e descida é de 6 segundos e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para eu encontrar a letra A, eu vou ter que usar a equação da velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial menos gravidade vezes o tempo. Nas nossas fórmulas do estudo de lançamento vertical, a gravidade aparece negativa em todos os casos. Olha aqui, ó, na minha direita aqui, ó. A gravidade, a aceleração, ela aparece negativa. Por quê? Porque como o movimento ele é orientado de baixo para cima, e a gravidade ela atua de cima para baixo, o movimento retardado. Por ser retardado, a gravidade é negativa. É por isso que a gente usa o sinal negativo aqui, ó, na aceleração da gravidade, tudo certo? Quem é a velocidade final? Não esquece que quando o corpo sobe, ele atinge, olha aqui no exemplo aqui, ó, o corpo sobe, ele atinge a altura máxima, e na altura máxima a velocidade final dele é zero. Então aqui, no lugar da velocidade final eu vou colocar zero, então vai ficar assim, ó, a velocidade final, que é zero, porque na altura máxima a velocidade inicial é o que nós queremos, menos a gravidade, que é 10, vezes o tempo de subida, que é 3. Não esquece que o tempo de subida é 3 e o tempo de descida é 3, totalizando 6. Então fica 0 é igual a velocidade inicial, que é o que eu quero, menos 3 vezes 10 dá 30. Esse 30 que está negativo aqui no segundo membro, eu vou passar ele para o primeiro membro e ele vai positivo. Então vai ficar 30 negativo, vai ficar 30 positivo. Então fica V0 é igual a 30. Então quem é esse 30? Esse 30 é justamente a nossa velocidade de lançamento. Então, professor, com que velocidade o móvel é lançado? 30 metros por segundo. Na letra B, ele quer a altura máxima atingida pelo móvel. Se ele quer a altura máxima, o que é que eu vou usar? A equação da altura. Está aqui, ó. Eu destaquei essa equação aqui. A altura é igual a velocidade inicial vezes o tempo, menos metade da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Professor, por que não tem a altura inicial? Porque a altura inicial é a altura de lançamento, a altura que nós consideramos como sendo o solo. Muito bem, então vai ficar a altura, o que ele quer, é igual a velocidade inicial, nós encontramos aqui 30, vezes o tempo, que é 3, que é o tempo de subida, menos 5, por quê? Porque a gravidade é 10, dividido por 2 dá 5. Vezes o tempo ao quadrado. Então fica assim, ó, 30 vezes 9 dá 90, menos 5 vezes 3 ao quadrado, é 3 vezes 3 que dá 9. Então a altura é igual a 90 menos 5 vezes 9 dá 45. E 90 menos 45 dá 45. Assista o vídeo, se for necessário assista novamente, faça a sua atividade e estude. Sucesso para você! Não esqueça de deixar seu like.